Alô, amigos da GCS TV, sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhem a GCS TV no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, GCS TV no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores, eles ficam arquivados para vocês curtirem. E depois, é claro, manda aquele like para a gente, né? O like ele é muito importante para o desenvolvimento do canal, para o desenvolvimento do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela também, @bira com y, ponto, belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito bacana. Eu fiz uma entrevista com o Guerrinha, o coach Guerrinha, do Bauru Basquete. Bauru Basquete que conquistou a Liga Sul-Americana, já garantindo vaga, né, para a próxima edição da Champions League Américas. Bauru Basquete que está em 8º lugar no NBB, quer avançar mais, quer chegar ali brigando, né, com Franca, Flamengo, Minas, São Paulo, que atualmente formam o G4. Enfim, vamos conversar com o Guerrinha, saber da trajetória dele, da carreira vitoriosa, brilhante do Guerrinha, falar também de seleção brasileira que está fazendo hoje, começando hoje, nesse dia 23 de fevereiro, a última janela da FIBA, né? Rumo a mais uma Copa do Mundo. Brasil e Estados Unidos participaram de todas as edições de Copa do Mundo. E não vai ser agora que o Brasil vai ficar fora, né, minha gente? O Guerrinha vai falar sobre tudo isso. Eu garanto que vocês vão gostar do papo, né? A entrevista foi muito legal. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Mirabelo, é um prazer enorme essa semana a gente receber o coach Guerrinha, meu amigo Guerrinha. Trabalhou em várias e várias equipes do Brasil, seleção brasileira, campeão pan-americano, né? Quem não se lembra, em Indianápolis, 1987. E hoje o Guerrinha é técnico do Bauru Basquete, fazendo mais um grande trabalho, com um título super importante conquistado na temporada. É claro que nós vamos conversar sobre tudo isso, vamos falar sobre seleção brasileira, que está iniciando hoje a última fase, né, do Qualifier das Américas, o Brasil praticamente classificado, tomara, né, para mais uma Copa do Mundo, mais um Mundial. Mas, antes de qualquer coisa, é claro, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Guerrinha. Fala, Bira, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando de basquete, né? A gente sempre fez a vida inteira e é muito prazeroso estar com uma pessoa que faz parte da nossa vida, como você, desde a época de jogador, treinador e agora, né? Pós-treinador aí, você está aí fazendo entrevistas e comentarista. Muito obrigado pelo convite. O programa é que se sente muito honrado, viu, Guerra, com a tua presença aqui. Olha, eu já estava agendando com o Guerrinha, nós já estávamos estudando uma data, né? Mas, é claro, o homem é muito ocupado, né? Afinal de contas, é coach de alto nível. Guerra, deixa eu te falar uma coisa, a galera gosta de saber muito da trajetória dos nossos convidados, viu? Como é que o Guerrinha começou jogando basquete, aonde ele jogou, legal a carreira dele, eu acho que eu vou seguir esse caminho, enfim. Se você for falar tudo sobre a tua carreira, desde que você começou, vai estourar o tempo do programa, né? Vamos dar uma Então, resumida, né, Bira? então dá uma resumida aí para a galera, por favor. Bom, eu nasci em Franca, e em Franca o basquete faz parte, né? Eu nasci bem no ano que iniciou o basquete competitivo. Tinha basquetebol de escola, tinha basquetebol de colégio, clubes, mas em 59 foi o primeiro ano oficial do basquetebol francano. Foi bem no ano que eu nasci. Então, a minha infância, com 7, 5, 8 anos, eu vivia ao lado do Clube dos Bagres, 2 quadras da minha casa. É igual você morar ao lado do Tijuca, ao Sim. lado do Flamengo. E o modelo social da época era escola, clube e rua, né? A gente ficar na rua. Beleza. Hoje já não tem mais esse modelo. Então, eu aprendi a jogar. Qual é a realidade? Qual é a realidade que você está vendo hoje?
Hoje eu Escola? não vejo escola, muito pouco, só particular. Clube está acabando, há muito tempo vem acabando, né? Resistindo a alguns grandes clubes, né, sociais, e a E a gente não rua? vê a prefeitura, rua sem pensar, né? Rua Hoje sem acabou, né? pensar. Então, condomínios, shopping, internet, isso daí ficou um rival muito grande É da verdade. formação educacional, esportiva de todos nós, né? De todos nós, não, de todos que estão chegando. E isso diminuiu muito o volume. Então, eu comecei em Franca, modelo clube, modelo escola, disputava jogos colegiais, e aos poucos assistindo o treino do adulto ali, fui entrando com 15 para 16 anos, já estava treinando no adulto. Não tive muita categoria de base, a gente Sim. aprendia com um ensinando, outro ensinando, pegando bola. Eu falo que eu fiquei um excelente passador de bola, de tanto que eu peguei bola para o Hélio, para o Francésio, para o Fausto, ficar pegando bola ali no clube, arremesso. E eles ficavam, passa assim, passa assado. E a gente foi aprendendo dessa forma, sem uma categoria de base organizada, Sim. isso numa cidade que é do basquetebol, né? E aos 15 para 16 anos entrei no adulto para ajudar a treinar, e fui me firmando. E eu lembro que em 76 para 77 fui a primeira vez ao Rio de Janeiro com a equipe adulta. Foi inaugurar a Universidade do Rio de Janeiro, o ginásio, contra o Fluminense. Tinha o Peixotinho, eu não sei se você estava nesse jogo. Eu fui lá, fui ver, sim, fui ver. Então, eu ali era 11º, 12º jogador, e aos poucos fui entrando na equipe de um Fausto, de um Hélio Rubens, que eram jogadores de seleção brasileira, e fui aprendendo muito. Então, a minha formação de jogador, e praticamente todos os 22 anos de jogador, foi em Franca, um ano no Monte Líbano, né? E depois eu virei técnico. No outro ano que eu parei de parar, logo em seguida comecei em Ribeirão. Junto com o Vanderlei, junto com o Medalha, o Tom Zé, nós montamos o Poutcock. Do Poutcock foi meu primeiro ano, fiquei um ano, vim para Bauru, fiquei 5 anos na Tilibra, saí daqui, fui para Campos, passei seu adversário aí, adversário do Flamengo, uma equipe do interior foi campeã, né? Muito legal, Parece que foi foram muito legal. duas equipes, Angra e a gente já falou isso, né? E Campos. E depois eu voltei para São Paulo, para o Rio Claro, um projeto reativando o basquete campeão de Rio Claro. Fiquei por 3 anos. Antes eu passei no Phoenix Suns 6 meses, fazendo estágio lá, 5 meses, o Boa, boa, Leandrinho na época. boa. E depois montei esse atual projeto do Bauru Basquete. Lá atrás, 15 anos atrás, bem humilde, bem simples, aonde chegou a ser vários títulos, paulista, vários, 3 paulista, brasileiro, depois foi NBB com o Demetrios, mas antes já tinha sido com a Tilibra, campeão sul-americano 2 vezes, campeão da Liga das Américas. Fomos disputar o Mundial com o Real Madrid, né, no Ibirapuera, No ganhamos um jogo, Ibirapuera. perdemos o Estava lá, eu outro, que o fiz os jogos Doncic lá, comentei lá. o Luca Aliás, Doncic era aliás, eu reserva. comentei, aliás, eu comentei a maioria dos jogos do Bauru e dessa sua trajetória, né? Você está Então, contando, está passando o filme na minha cabeça. fomos para a NBA lá jogar 2 jogos contra o Washington, com o New York, né? Em pleno ginásio deles, aqueles intercâmbios que as equipes brasileiras faziam com as equipes da NBA. Você Na sabe que eu volta lembro, ô Guerra, eu lembro muito desse jogo do triple-double do Ricardo, do Ricardo Fischer, né? Ele pequenininho não é para qualquer um, e não. Fazer um triple-double não, mega do basquetebol mundial, né? Madison Square Garden. Garden. O talento do Ricardo sempre teve, chegou aqui, né, com pouco tempo de quadro São José, já logo virou titular, ele e o Guido Deodato, É né, naquela verdade. época. E então, jogamos com o Real Madrid e fomos jogar esses jogos. Na volta eu saí e logo em seguida recebi um convite para ir para Mogi das Cruzes, onde eu fiquei 5 anos. Também uma equipe muito competitiva, ganhamos Sul-Americano, Paulista depois de 20 anos, Sul-Americano nunca tinha ganho. E logo que teve também problemas de continuidade na equipe de Mogi, vai ter, que modelo que não sabe o que tem, que conta que tem para Uhum. pagar.
eu recebi uma consulta do Vanderlei para voltar para Bauru, que o projeto poderia até ser encerrado, que já vinha 2 anos, 3 anos lutando para poder voltar, e com equipes até fortes, como aquela do Tyrone, que o Léo treinou aqui, né? Na pandemia, teve muitas complicações para várias equipes, então eu voltei o ano passado, de volta aqui, um projeto que eu comecei há 15 anos atrás, e com pessoas, né, como o Vanderlei, o próprio Hudson, pessoas que eu estou desde o início do projeto, há muito tempo, pessoas que eu gosto também. Eu não tenho o que reclamar, não. Eu sempre trabalhei em várias equipes boas também, equipes iniciantes, como a própria do Bauru, equipes com bom elenco, como a do Pascoaloto, como a do Mogi. A gente perde, a gente ganha. Na minha vida de técnico, já são mais de 1.500 jogos. Estou completando 500 de NBB agora, como treinador, que mais ganhou e que mais jogou. Depois do Hélio, somando aí, há muito tempo atrás, eu era o segundo técnico também de CBB, né? Campeonato Brasileiro. Então, são 25 anos como treinador, né, Biro? O tempo passa rápido, só você que não fica velho. Bacana, rapidinho, ainda passamos aí 47 anos da minha vida. É isso aí. Adulto. Eu estou com 69, faço 70, se Deus quiser, esse ano. Amém. São 59 anos de basquetebol. Então, eu tenho 47 de adulto, né? Categoria de base, como eu não tive, clube, iniciação, eu não conto, adulto. É isso aí. Conforme eu disse, galera, eu acompanhei muito, e muito dessas histórias aí contadas pelo Guerrinha foram passando filme, aquele filmezinho rapidinho na tua cabeça, né? Lembrando as situações, quando ele falou nos amistosos, lá no Madison Square Garden, veio o triple-double do Ricardo Fischer à cabeça, e por aí vai. Amigo, vamos falar um pouquinho do momento atual no Bauru. Lógico. Vocês conquistaram brilhantemente o título da Copa Sul-Americana, que se chama? Não interessa. Liga Sul-Americana de Sul-Americana. basquete. Liga Sul-Americana de basquetebol, vocês conquistaram brilhantemente e agora estão brigando aí no NBB, o 8º lugar, no momento, né, na tabela de classificação, uma equipe muito boa, uma equipe que tem condições, sim, de progredir, de chegar brigando. Enfim, fala um pouquinho desse Bauru atual. Então, hoje tem um grupo G4 que tem equipes bastante elenco fortíssimos, né? Experientes. Você colocaria esse G4 como um grupo de um investimento maior que os outros? Eu não diria só investimento, eu diria assim, organização de muito tempo de sequência de trabalho, porque o Minas não chegou agora por acaso, já vem há muito tempo trabalhando. O Flamengo, depois que se organizou o clube administrativamente, já vinha tendo resultados, e é um clube dentro e fora da quadra muito bem organizado. É uma honra o basquete ter um clube como o Flamengo, né? Franca, há 4 temporadas atrás, 5, estava com muitas dificuldades, se reestruturou dentro e fora da quadra. Hoje, toda essa reestruturação. E o São Paulo é um clube de futebol, como o Corinthians, que, no piscar de olhos, pode ter um diretor, um presidente, e falar: vamos pôr mais dinheiro. É mais fácil do que outros modelos, como os clubes sociais. Você acha que dessas 4 equipes, antes de você continuar nessa análise do Bauru e dessas 4 equipes, você acha que, por exemplo, São Paulo, existe a possibilidade de uma temporada, de repente, trocar a direção e tal, e falar assim: não vamos fazer mais basquete, não? Porque teve uma história dessa, né, no São Paulo, né? Eu não tenho experiência de clube de futebol para te falar isso. A gente vê de longe, né? Mas todo projeto, por mais que seja bem estruturado, ele sofre, né? Você pega a Franca hoje, que é top, dentro e fora da quadra. Sim. Se o SESI falar que vai parar daqui a hora que terminar o campeonato, e o Magazine, através da Magalu, ou que seja da outra segmento dela, não patrocinar, para arrumar um patrocínio nesse esporte é muito difícil. Então, qualquer equipe... Sim, vai sofrer um baque financeiro, mas não vai deixar de participar. Eu acho que a equipe melhor estruturada nesse sentido, você pode até dizer melhor, é o Flamengo, porque o estatuto dele diz que tem que ter um basquetebol adulto.
E o Lógico, o basquetebol do Flamengo investimento hoje é autossuficiente, né? Ele não e depende ele pode de ser verba do maior ou clube. menor de acordo com os patrocínios e leis de incentivo. Então, eu acho assim, esses 4 clubes, lógico que eles têm um orçamento maior, mas eles trabalharam para ter isso também. Logo em seguida, vem clubes diferentes, né? Formatos diferentes. Você pega um Pinheiros, um Paulistano, e como é o Minas, é diferente de um Franca, que, apesar de ter um orçamento bom, é clube de cidade, Bauru, Mogi, como é Rio Claro, Limeira, né? Nós temos Unifacisa, que é um outro formato. Então, eu não diria assim orçamento só, é estrutural, que faz você ter um elenco ou não melhor. Por exemplo, esse ano a conversa foi o quê? Do Vanderlei, que é o gestor do nosso time. Nós precisamos ver o nosso orçamento, se cabe. Eu quero trazer o Birabello. Puta, nosso orçamento não dá para trazer o Birabello. Então, é em cima de um orçamento, Sim. cada um tem o seu, cada um tem a sua dinâmica. Tem uns que o clube paga a comissão técnica, tem outros que paga a logística, que é muito cara hoje. Você sabe disso, hotel, viagem. Mesmo a CBC dando o aéreo, avião e comida é caro. Então, isso no nosso time impacta muito. Mais de 40% do orçamento é por conta. Nós pagamos nosso ginásio, as reformas do ginásio, água, segurança. Então, são orçamentos diferenciados, vamos dizer, e formações diferentes do clube. E isso é legal, que dá uma dinâmica diferente para o NBB. Mas, independente disso, mesmo esse G4, que, na minha opinião, Franca e Flamengo estão um pouquinho acima, né? Pinheiros, Corinthians, Bauru, o Paulistano, que vem aí brigando sempre aí na ponta, nesses anos todos aí, também, Unifacisa. Eu diria que todas essas equipes estão prontas para querer entrar no G4 e preocupado com o G12, porque o Exatamente. G12 está aí, filho. Eu estava há pouco fazendo nós temos uma reunião às 4 horas, e eu fazendo há pouco um levantamento dos jogos que faltam de cada equipe. E nesse momento da temporada passada, as equipes tinham 28 jogos. E a gente era quinto, o Corinthians era oitavo, o outro era sétimo. Você vê. Hoje, de cabeça, você lembra hoje, se terminasse hoje, você enfrentaria quem? Acho que é Pinheiros, né? Eu não. Hoje, Bauru está nós, em oitavo, oitavo, né? eu São José Unifacisa, mas ainda tem muitos jogos. Por exemplo, nós ganhamos do Paulistano aqui. De 10, perdemos de 3 lá. Nós já estamos só uma vitória. Nós temos Sim, o Pinheiros em casa, nós temos o Corinthians em casa, nós sim. temos o Unifacisa fora, nós temos São Paulo, próximo jogo em casa, nós temos Corinthians do Sul e o Caxias tem ido muito bem em casa. Então, isso vai fazer uma diferença agora, nesses 8, 9 jogos faltando, né? Que faz a diferença de 1 ou 2 vitórias, nós podemos terminar em quinto. Se o São Paulo e o Minas também, se começar a perder alguns jogos, entra na briga do G8. Então, é muito dinâmico. Eu acho que quem está tranquilo para estar no G4, Flamengo e Franca. Flamengo e Franca, com Do certeza. terceiro e quarto, chances maiores para o São Paulo e para o Minas. Sim. E depois do quinto ao oitavo, esses 8 que estão aí, vai depender dos confrontos diretos. O E o bicho está pegando, Unifacisa, do quinto ao oitavo, o e bicho está pegando. o Unifacisa São José, que tem condições de entrar no G8, tá? Principalmente o Unifacisa, na minha opinião. E aí vem o pessoal atrás, Caxias, que está todo mundo ali, cara. Então, é uma guerra legal. Uma guerra legal de disputa, independente de equipe mais forte, mais fraca, todo mundo está motivado e evoluindo na competição. Você vê, o Corinthians do Sul, que todo mundo achou que estava morto, o Rio Claro, que não estava indo muito mal, nós vamos ter 2 jogos, daqui 2 jogos com eles lá, que estão no melhor momento deles da competição. Então, não tem jogo fácil, vida fácil, não. O esporte é momento, né? Você colocou bem a questão do Corinthians, foi lá e sapecou em cima do Flamengo, né? Você não pode Então, bobear, não pode bobear realmente. Eu acho que essa reta final para a classificação, né, a obtenção dos times, ou definição, né, seria a melhor palavra, dos times exato. classificados para a segunda fase, eu acho que o bicho vai pegar, vai ser muito legal. E é claro que quem ganha com isso é o amante do basquete, é o fã do basquete que gosta de ver bons jogos, né? Como dizia o nosso amigo querido Ari Vidal, cadeira de barbeiro, né? Um por vez.
Esse é um de Cada cada vez. jogo é uma história, se Isso, constrói, definição e vai para outro. Porque vai ser isso, cada jogo é um jogo. é verdade. Amigo, boa sorte aí para o Bauru, né? Que o Bauru possa Obrigado. conseguir esse objetivo, né? De chegar numa melhor colocação. Quanto mais para cima, melhor, galera, porque adquire o direito de jogar o maior número de partidas em casa, né? Na fase Exato. seguinte, que é a fase de playoffs. E jogar em casa, a gente sabe que é um handicap É, tremendo, né? e o melhor, e o primeiro playoff é melhor de três, Melhor de com três, equipes exatamente. iguais. Por exemplo, nós e Unifacisa, não tem muita Melhor de três diferença. melhor de três é perigoso. O fator de quadra, ele não é decisivo, mas ele te ajuda bastante quando você consegue jogar bem em casa. E nós, essa temporada, ganhando a Liga Sul-Americana, nós e Franca hoje são as únicas duas equipes que estão classificadas para a Champions League do ano que vem. Sim, sim. Né? Então, é uma briga para entrar para a Liga Sul-Americana, porque isso ajuda a ir atrás de patrocínio para a próxima temporada para as equipes. Com certeza. Amigo, seleção brasileira. Vamos falar um pouquinho, só para a gente finalizar o nosso papo, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Brasil e Estados Unidos, você sabe disso, né? Os dois únicos países que participaram de todas as edições de Mundial, né? Agora chamado Copa do Mundo, né? Não importa, né? Vamos começar a chamar mais de Copa do Mundo, mas eu ainda trago esse vício, né? Da minha época, que era Mundial, da tua época também Mundial, a gente fala Mundial, mas hoje é Copa do Mundo, né? Enfim, o Brasil entra agora nos dois últimos jogos, né? Jogando em Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, enfrentando Porto Rico hoje e no domingo enfrentando a equipe dos Estados Unidos. O que você acha? Brasil mais uma vez no Mundial? Olha aí de novo o Mundial, aí. Olha aí de novo o Mundial. Eu também vou falar Mundial, porque a primeira vez que eu fui convocado para a seleção foi em 82, Mundial da Colômbia. É isso aí. O Edivar era o técnico, fomos cortados. Em 86 eu já fui, na Espanha, ficou em terceiro Brasil. Em 90, na Argentina, aquela equipe da Iugoslávia maravilhosa, o Brasil ficou em quinto, né? Aí depois eu não fui mais como jogador, mas eu já fui como assistente no Japão do Lula, né? Isso. Então, o Brasil, muita tradição. Se eu não me engano, você é um cara que é mais ligado às informações. A última ou a penúltima, acho que foi a última, teve que comprar a vaga para poder ir com o Manhano de técnico. Né? Aquela história toda, que é uma história que a gente não gosta de Que a ficar FIBA, relembrando. não, que a FIBA permite isso, os clubes poderem Eu critiquei participar, que tem muito. tradição. Eu critiquei muito a época, porque eu acho que E não. agora Na minha tem cabeça, condições. isso não entra na guerra. Acho que você também pensa da mesma maneira, né? Mas você tem que conquistar na quadra, né? Você tem que. É aquele tal negócio que antigamente, eu lembro que a Olimpíada, eu fiz 6 Olimpíadas, eu cobri 6 Olimpíadas, 8 Copas do Mundo. E a Olimpíada, antigamente, você, do quinto ao oitavo, você disputava na quadra. Do Na nono ao quadra. 12º, do nono ao 12º, você disputava na quadra. Hoje não, hoje quando define aquela fase de semifinal, ou aliás a fase de quarta de final, onde você tem os 8, né? As outras equipes vão embora. Já reflete para baixo. Então, Pois é, nós então ficamos eu acho que tem quinto que na conquistar na Olimpíada quadra. de Seul, nós ficamos em quinto, porque nós perdemos na prorrogação para a União Soviética, na época, a Rússia, né? que foi campeã olímpica. A gente, se não tivesse perdido da Espanha e tinha ganho de 43 pontos no amistoso na China, a gente teria sido medalha, disputa de medalha aí em Seul. Na Olimpíada de Barcelona, o Brasil ficou em quinto jogando na quadra também, né? E eu lembro quando nós voltamos, a geração nossa já estava velha para a seleção, né? E todo mundo, eu brinco com o Juarez da Gazeta, que ele falava, pô, não sei o que lá, falou, vocês vão ter saudade de ser quinto em Olimpíada ainda, mesmo com a geração que está no final de um ciclo, ser quinto olímpico. Não, eu acho assim, participar de um Mundial, ou da Copa do Mundo, ou de uma Olimpíada, já é uma conquista muito grande. Fantástica, Você ficar em principalmente a Olimpíada. quinto é maravilhoso. Lógico, ser medalhista é um sonho, né? Para a estrutura nossa aqui, de esporte, escolar, de governo, que não existe, né? É mínima. Mas o Brasil é muito tradicional, tem uma equipe que está bastante junto, a gente sente que tem um ambiente favorável, fora da quadra, comissão também. Lógico que
tem uma etapa que vai melhor, vai pior, mas é muito difícil, viu, Bira? Hoje não é fácil você ganhar jogos a nível internacional. Você vai jogar com qualquer outra equipe, tem jogadores na NBA, isso é basquete, é vôlei, é futebol. Futebol, estava vendo lá, do time do Inglaterra, lá no inglês, é coreano, pô. Fala, pô, coreano ser atração de um time inglês, futebol, é brincadeira pra gente, né? E o coreano é atração, cara. Então, hoje, você olha lá um jogador que está na NBA, ele é de uma seleção desconhecida, a Turquia é forte. Essa globalização da NBA fez com que o basquete crescesse muito no mundo todo. Mais ainda. Então, todo mundo hoje, você vai jogar com Porto Rico, alguns você conhece, mas outros estudam em universidades americanas, filho de americano, ou a mãe ou o pai, e que está na seleção de Porto Rico e pode ser um jogador fortíssimo. Canadá inteirinha é formado nas universidades americanas, uma seleção fortíssima, né? Na NBA também tem jogadores fantásticos. Então, é muito difícil o esporte hoje, a nível de seleção, não é fácil, mas o Brasil vai conseguir, sim, sua classificação para a Copa do Mundo, Bira. Opa! Tomara que sim, né? Vamos torcer bastante. Estaremos na torcida. Isso aí. Guerrinha, muito obrigado mesmo, amigo, pela entrevista. Espero que você tenha gostado do programa. Mais uma vez, sucesso aí no teu trabalho em Bauru. Qualidades não lhe faltam, né? E de comandar a equipe, mais uma vez, aí, comandar o basquetebol da cidade de Bauru. E vamos torcer para que o basquete comece a recuperar o espaço que ficou um pouco perdido, né? Mas eu acho que aos pouquinhos o basquete está recuperando. E, amigo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço. Eu vejo assim, não é porque às vezes a gente está dentro da bolha, né? A gente não vê da mesma forma que vocês, que às vezes estão fora. Mas o basquete, com a criação do NBB, lógico que tem falhas, lógico que a gente poderia estar melhor, os clubes melhor estruturados, mas tudo depende muito da economia local. Sim. O basquete argentino é fortíssimo de seleção, fortíssimo na escola de treinadores que você conhece bem, fortíssimo no trabalho, mas que não está tendo competitividade com os brasileiros. Por quê? A economia está ruim. A economia ela é diretamente ligada nos esportes de alta competição. Então, hoje, nós somos dentro da Argentina com uma equipe média no Brasil, ganhando das equipes dentro da Argentina na Liga Sul-Americana. Então, você vê que o basquete brasileiro, o que é difícil e que às vezes as pessoas comparam com a NBA, é um outro mundo. Claro. É a mesma coisa a gente comparar o nosso Brasil na parte de educação e outras coisas, infraestrutura, com os Estados Unidos. É uma covardia. Então, dentro do que a gente tem, eu acho que tem muita gente que trabalha muito bem, muito dedicado. Acho que os treinadores não devem nada para os treinadores de fora. O que falta hoje é mais intercâmbio das equipes que, na minha época, quando eu jogava torneio de Natal, seleção de novos ia jogar torneio de Natal, tinha mais intercâmbios que hoje ficou muito caro e difícil pelo calendário brasileiro. Se você está difícil agendar uma entrevista aí no programa seu, você imagina dos outros. É verdade. É isso aí, tá bom, amigo. Bira? Parabéns pelo programa. Beleza, Sou muito fã obrigado. seu. Fique com Deus, hein? Amém. Valeu. Beijo. É isso aí, meu amigo Guerrinha. Muito obrigado pela entrevista. É um cara sempre muito bem-humorado, muito bacana, conhece tudo de basquetebol. Espero que você tenha gostado do programa, Guerrinha. O programa Na Cobertura com Birabello, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Guerrinha. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus!